ao materialismo, a astronomia à divagação, a geologia os transforma no calejador, a literatura os esvazia, a filosofia os estufa, a teologia os abandona ao falso sublime e ao orgulho doutoral. É preciso passar de um espírito ao outro a fim de corrigi-los um pelo outro. É preciso alternar as culturas para não arruinar o solo. E não pensem que levar até um certo ponto esse estudo comparado seja sobrecarregá-los e atrasá-los no estudo de uma especialidade. Não estarão sobrecarregados, pois as luzes descobertas na comparação os aliviarão, pelo contrário, em tudo. Assumindo maior amplitude, seu espírito estará mais capacitado a receber sem arcar com qualquer sobrepeso. Quando se acessa o centro das ideias, tudo fica mais fácil. E qual o melhor meio de ter acesso ao centro senão testando diferentes vias que dão, todas, como os raios de um círculo, a sensação de um encontro num cruzamento comum? Conheço um linguista que em 15 dias consegue deslindar uma língua nova. Por quê? Porque ele domina muitas outras. Num relance ele capta o espírito de seu novo idioma, seus caracteres fundamentais, sua constituição completa. As ciências são as diversas línguas nas quais a natureza inefável é penosamente balbuciada pelos homens. Decifrar várias delas é favorecer cada uma, pois no fundo elas são apenas um. Além do mais, o instinto potente e o entusiasmo despertados, em todo homem efetivamente capaz, por essa maneira de viajar através das ciências, de explorar esses magníficos domínios como se visita sucessivamente os fiordes da Noruega, o Corno de Ouro, os hipogeus do Egito, os pampas da América e os palácios chineses. Esse ardor de certa forma épico de que é tomada uma inteligência enérgica, ao entrar em contato com as grandezas do espírito, transmite ao estudo uma vitalidade e facilidades extraordinárias. O rabino que era acusado de sobrecarregar a lei respondia: quando um recipiente está preenchido com nozes, pode-se ainda deitar nele muitas medidas de azeite. Aí está uma pessoa cheia de zelo que, pela aptidão espiritual, corresponde ao calor que dilata os corpos. Um cálice sob o sol tem uma capacidade maior do que a sombra. Um espírito elevado ante o espetáculo do verdadeiro, e graças a ele vicejante como um arco-íris, torna-se capaz de absorver sem fadiga, com alegria, conhecimentos que deixariam triste o sectário de uma só ciência. Os maiores dentre os grandes homens sempre deram mostras de uma maior ou menor tendência para a universalidade. Atingindo a excelência em determinada área, eles se constituíram nas demais pelo menos em curiosos, com frequência em cientistas, quando não em especialistas também. Ninguém conseguiria confinar numa só cultura homens tais como Aristóteles, Bacon, Leonardo da Vinci, Leibniz ou Goethe. Henri Poincaré, na Academia das Ciências, surpreendia os colegas de todas as sessões por suas percepções geniais. Consulta-lo era colocar-se de pronto no centro do saber, onde não há mais ciências diversificadas. Os senhores não têm tamanha pretensão. Que seja. Mas para cada qual, proporcionalmente, que o que os grandes praticaram permaneça um parâmetro frutífero. Tracem para si um plano extenso, que pouco a pouco se reduzirá em função do tempo dedicado a cada estudo secundário, jamais em função da amplidão do enfoque e do espírito do trabalho. Escolham bem seus conselheiros. Um só por quem se optou entre 1000 para o conjunto, e outros, cada qual para uma parte, caso necessário. Distribuam o tempo. Organizem a sucessão dos estudos. Isso não pode se dar ao acaso. Em cada coisa, vão direto ao essencial. Não se demorem em minúcias. Não é às minúcias que as ciências devem sua consistência. É com frequência pelo detalhe, sim, mas o detalhe característico, isto é, novamente, o fundo. Aliás, os senhores não poderão orientar-se nisso tudo antes de passar pelo que ainda resta a dizer. Assim como nenhuma ciência particular basta a si mesma, assim também o conjunto das ciências não basta a si mesmo sem a rainha das ciências. A filosofia, 18 nem o conjunto dos conhecimentos humanos sem a sabedoria proveniente da própria ciência divina. A teologia. O padre Gratry expressou a esse respeito verdades capitais, e Santo Tomás, muito mais profundamente ainda, demarcou o lugar, a ordem dessas duas rainhas de um duplo reino. 19 As ciências, sem a filosofia, se descoroam e se desorientam.
As ciências e a filosofia, sem a teologia, se descoroam bem mais ainda, já que a coroa que elas repudiam é uma coroa celeste, e elas se desorientam mais irremediavelmente, pois a terra sem o céu não encontra mais nem a trajetória de sua geração, nem as influências que a tornam fecunda. Hoje que a filosofia está esmorecendo, as ciências se rebaixam e se dispersam. Hoje que a teologia está sendo ignorada, a filosofia é estéril, ela não tem voz ativa em nada, ela faz críticas sem usar a bússola e, igualmente sem bússola, história. Ela é sectária e destrutiva com frequência, ela se mostra compreensiva e acolhedora por vezes, nunca ela é tranquilizadora, verdadeiramente esclarecedora. Ela não ensina. E para seus mestres que têm a dupla infelicidade de ignorar e de ignorar que eles ignoram, a teologia é uma coisa do outro mundo. Sim, certamente, do outro mundo, é o que a teologia efetivamente é quanto a seu objeto. Mas o outro mundo sustenta este aqui, continua-o em todas as direções, para trás, para a frente, para lá em cima, e não é de se espantar que ele ilumine. Se o intelectual católico pertence a seu tempo, ele não pôde fazer nada que seja melhor do que trabalhar e cumprir sua parte para nos restituir a ordem que está fazendo-nos falta. A maior necessidade desta nossa época no tocante à doutrina não é uma dose de saber, é a harmonia do saber, harmonia que não se obtém senão com um apelo aos princípios primeiros. 20 A ordem do espírito deve corresponder à ordem das coisas e, já que o espírito não se instruir verdadeiramente a não ser pela busca das causalidades, a ordem do espírito deve corresponder à ordem das causas. Logo, se há um ser primeiro e uma causa primeira, é aí que se finda e se ilumina em sua derradeira etapa o saber. Enquanto filósofo primeiramente, por meio da razão, enquanto teólogo em seguida, fazendo uso da luz vinda das alturas, o homem da verdade deve centrar sua pesquisa no que é ponto de partida, regra e fim a título absoluto, no que é tudo para tudo, como para todos. A ordem vem apenas, independentemente do tipo de objetos ou de disciplinas, no momento em que os princípios, hierarquicamente ordenados até o princípio primeiro, assumem seu papel de princípios, de cabeças, como no exército, como numa casa bem ordenada, como junto a um povo. Hoje, os princípios primeiros, nós os repudiamos, e o saber debandou. Não temos mais que lascas, trapos brilhantes de vidrilhos e nenhum traje correto, capítulos brilhantes e nenhum livro terminado, nenhuma Bíblia. As Bíblias do saber outrora foram as sumas. Não dispomos mais de sumas, e nenhum de nós está capacitado para escrever uma. Tudo está caótico. Mas, na pior das hipóteses, se uma suma coletiva ainda é prematura, pelo menos cada homem que pensa e deseja verdadeiramente saber pode tentar estabelecer sua suma pessoal, isto é, introduzir a ordem em seus conhecimentos por um chamado aos princípios dessa ordem, quer dizer, filosofando, e coroando sua filosofia com uma teologia sumária, conquanto profunda. Os estudiosos cristãos, desde o início até o fim do século XVII, foram todos teólogos, e os estudiosos, cristãos ou não, até o século XIX, foram todos filósofos. Desde então, o saber se rebaixou. Ele ganhou em superfície que perdeu em altura, logo também em profundidade, pois a terceira dimensão tem dois sentidos que se correspondem. Que o católico consciente dessa aberração e de suas consequências possa não sucumbir-lhes, tendo se tornado intelectual ou desejoso de sê-lo, que ele almeje a intelectualidade por completo, que ele tente abranger todas as suas dimensões. A teologia, dizia o padre Gratry, veio inserir na árvore da ciência um enxerto divino, graças ao qual essa árvore pode dar frutos que não são os céus. Nada se subtrai de sua seiva, dá-se a ela, pelo contrário, uma circulação gloriosa. Em razão desse novo impulso conferido ao saber, desse apelo aos dados humanos para uma colaboração com o celestial, todos os conhecimentos são revigorados e todas as disciplinas alargadas. A unidade da fé dá ao trabalho intelectual o caráter de uma cooperação imensa. É obra coletiva dos humanos unidos em Deus. E é por isso que a ciência cristã, tal como é e bem mais ainda quando tiver sido escrita a suma dos tempos modernos, não pode senão superar em amplidão e em inspiração todos os monumentos da antiguidade e do neopaganismo.
As enciclopédias não estão mais próximas disso do que Babel de nossas catedrais. Estando em busca da verdade, não se deveria poder ignorar tamanho tesouro. Espero que a próxima geração, posta no caminho pela atual que tão notoriamente superou a anterior, aborde de frente sem respeito humano a ciência das ciências, o cântico dos cânticos do saber, a teologia inspiradora e única finalmente concludente. Ela encontrará ao mesmo tempo a maturidade e a aspiração, o lirismo potente e calmo que constituem a vida completa do espírito. Não é tão difícil quanto se pensa penetrar na teologia, e não é um estudo muito longo, no grau em que se trata de obtê-lo. Adotá-lo como especialidade já seria algo bem diferente. Dediquem-lhe 4 horas semanais pelos 5 ou 6 anos que se supõe ser a duração de uma formação, será mais do que suficiente. Bastará, depois, fazer com que isso se conserve vivo. Mas, acima de tudo, não confiem em falsos mestres. Abordem já de início Santo Tomás de Aquino. Estudem a Suma, não sem antes informarem-se do modo mais acurado possível sobre o conteúdo da fé. Tenham à mão o Catecismo do Concílio de Trento, que por si só já é uma condensação primorosa da teologia. 21 Dominem plenamente o conteúdo desse manual e prossigam com Santo Tomás, um dia de cada vez, o desenvolvimento racional da ciência divina. O texto lhes parecerá primeiro seco, abscôndito. Em seguida, progressivamente, luzes proeminentes brilharão. Uma vez vencidas as primeiras dificuldades, haverá a recompensa de novas vitórias. Os senhores aprenderão a língua do país e, ao cabo de algum tempo, lá circularão como se estivessem em casa, com a sensação de que esse em casa é uma morada sublime. Estudem, bem entendido, em latim. As traduções da Suma cometem com frequência traições, e sempre deixam a desejar. Aquele que desistiria em função do pequeno esforço de chegar a fazer uso com desembaraço de uma língua que um espírito normal domina ao fim de 2 meses não mereceria que nos preocupássemos com sua formação. 22 Estamos falando com os fervorosos. Que estes, desejosos de penetrar no celeiro de vinhos, se deem ao trabalho de procurar a chave. Alguma obra introdutória que lhes desse uma visão geral preparatória e lhes servisse de degustação prévia do conteúdo de Santo Tomás seria útil. Não se demorem nela, mas aceitem essa mão estendida que os impulsionará para o início da jornada. 23 Por outro lado, um orientador que tivesse a mente aberta e boa informação seria no começo de uma imensa ajuda. Eu ia dizer uma ajuda imprescindível. Ele os iniciaria progressivamente no vocabulário específico do tomismo, os pouparia de hesitações e mal-entendidos, esclareceria um texto por outro texto, apontar-lhes-ia trilhas e protegeria a sua caminhada dos passos em falso. Entretanto, ciente como estou do quão prejudiciais podem ser os amigos inabilidosos, do esfriamento e da espécie de escandalização que podem ocasionar certos comentários impensados, digo-lhes: procurem preferivelmente a solidão a um auxílio obtuso. Tentem quebrar a noz. Ela vai ferir-lhes as mãos, mas ela acabará cedendo, e o próprio Santo Tomás assumirá a instrução de seu discípulo. Para esse fim, consultem cuidadosamente, a propósito de cada artigo, os diferentes trechos aos quais as edições os remetem. Consultem o Index Tertius, esse tesouro imperfeito, mas tesouro a si mesmo. Comparem. Façam com que os documentos se completem uns aos outros, se comentem entre si, e passem a redação de seu próprio artigo. Ginástica excelente, que proporcionará a seu espírito flexibilidade, energia, exatidão, horror ao sofisma e às imprecisões, abrangência e, ao mesmo tempo, acumulação progressiva de noções claras, profundas, bem concatenadas, sempre em conexão com seus princípios primeiros e constituindo, por sua interação, uma síntese consistente. O tomismo, quadro ideal do saber. Eis que fui levado de maneira muito natural a expor meu pensamento com relação ao tomismo considerado enquanto quadro para uma ciência comparada. Não haveria como contestar a utilidade de se estar em poder, o quanto antes, desde o início se possível, de um conjunto de ideias condutoras formando um corpo e capaz, como um imã, de atrair e de submeter a si todos os nossos conhecimentos.
Quem não dispõe disso se assemelha, no universo intelectual, ao viajante que cai muito facilmente no ceticismo por frequentar tantas civilizações desencontradas e tantas doutrinas contraditórias. Esse desvario é um dos infortúnios desta época. Afastar-se dele, graças ao equilíbrio intelectual que uma doutrina segura propicia, é algo incomparavelmente benéfico. Ora, o tomismo, a esse respeito, é soberano. Aqui estou já à espera de protestos. Deparei-me com eles em 1920, tenho de prever outros mais. Assim, penso ser útil dizer a quem se dispuser a acreditar, por pouco que seja, em mim. Quanto mais eu avanço, mais me convenço de que aí se encontra verdadeiramente o futuro para nossas inteligências católicas, para seu valor em si mesmas, e, de mais a mais, e mais do que tudo, para sua adaptação a este tempo atual. O que quer que digam os partidários da última moda, o peso de uma doutrina e sua novidade são duas coisas diferentes. O gênio datado não existe. Visto tratar-se das coisas eternas, a sabedoria consiste em reportar-se a quem soube mergulhar, numa data qualquer do tempo, ou mais profundamente no coração da eternidade. Devo ainda assinalar aqui um obstáculo. Deslumbradas com a glória de Santo Tomás, certas pessoas o abordam com entusiasmo. Vamos ver. E depois de terem percorrido 2 ou 3 páginas, já estão desanimadas. É que, sem sequer se darem conta, elas esperavam encontrar aí, em vez de pesadas barras de ouro, as joias da última moda e, obviamente, ficam desapontadas. É, porém, um erro abordar as obras-primas do pensamento como as da arte ou da natureza, comparando-as à ideia vaga e falsamente grandiosa que delas se tinha. Elas não conseguem preencher o quadro geral de uma tal expectativa. Em compensação, suas sólidas perfeições não deixam de existir e é estupidez abrir mão delas por não ter esperado encontrá-las, por não se adaptar a elas. Consequentemente, vou persistir em dizer aos jovens católicos que estão me lendo: estudem Santo Tomás, é o homem deste tempo. Dá a impressão de ter sido criado com 7 séculos de antecedência para saciar nossa sede. Comparado à água lamacenta que nos servem, ele é uma fonte cristalina. Depois de ter superado mediante um esforço enérgico as primeiras dificuldades de uma exposição arcaica, ele tranquiliza seu espírito, assenta-o em plena luz e lhe fornece um quadro a um só tempo maleável e resistente para suas aquisições ulteriores. O tomismo é uma síntese. Não é, por esse motivo, uma ciência completa. Mas a ciência completa pode apoiar-se nele como num poder de coordenação e de sobre-elevação quase milagroso. Se um Papa pôde dizer da obra de Santo Tomás examinada em detalhe quo particuli, tot miracula, de modo bem mais justificado ainda o conjunto pode ser classificado como um prodígio. Estudem esse sistema, apreciem suas características, julguem suas ideias mestras, depois sua ordem, depois a fecundidade de sua genealogia descendente, a abertura de ângulo ou, melhor dizendo, a capacidade vital de cada noção diante dos fatos e noções acessórias que podem alimentá-la. Verão com espanto que nenhum conjunto parcial pode ser comparado a esse enquanto força de atração referente ao todo, que nenhuma semente tem mais poder para absorver e canalizar as seivas da terra. O tomismo é uma posição do espírito tão bem escolhida, tão distante de todos os extremos onde se abrem os abismos, tão central em relação aos cumes, que se é logicamente conduzido a ele a partir de todos os pontos do saber, e a partir dele se irradia, sem fraturas do caminho, em todas as direções do pensamento e da experiência. Outros sistemas se contrapõem aos sistemas vizinhos. Esse os concilia numa luz mais elevada, tendo investigado o que os seduzia e preocupando-se em reconhecer tudo o que há neles de correto. Outros sistemas foram renegados pelos fatos. Esse vem a seu encontro, os envolve, os interpreta, os classifica e os consagra como se fosse um direito deles. Metafísica alguma oferece às ciências da natureza princípios de ordenação e de interpretação profunda de maior ajuda. Psicologia racional alguma está mais bem integrada ao que a psicologia experimental e as ciências anexas descobriram. Cosmologia alguma é mais flexível e mais acolhedora para com os achados que desconcertaram tantos antigos devaneios.
Moral alguma presta melhor serviço ao progresso da consciência humana e das instituições. Não me é possível tentar provar aqui, mesmo que ligeiramente, a pertinência dessas afirmações. Fico no aguardo de que cada um o sinta por si, é questão de ter confiança. Ora, a confiança do católico não deve dirigir-se espontaneamente àquela que foi investida com a missão e a graça de guiar do alto enlevo de seu espírito. A Igreja crê hoje, como ela acreditou desde o primeiro momento, que o tomismo é uma arca salvadora, capaz de manter flutuando os espíritos no dilúvio das doutrinas. Ela não o confunde com a fé, nem tampouco com a ciência em toda a sua extensão. Ela sabe que ele é falível e que ele tomou parte, em tudo que se constituiu em teoria transitória, nos erros através dos tempos. Porém ela julga que sua estrutura corresponde em seu todo à constituição do real e da inteligência, e ela constata que tanto a ciência como a fé lhe trazem uma contribuição, pois ele próprio se posicionou entre ambas como uma fortaleza no cruzamento das estradas. Não se pode impor nada num domínio tal como esse. Mas digo àqueles que se decidirem pela ciência comparada, isto é, que tomarem o propósito de desenvolver simultaneamente as ciências particulares, a filosofia e a teologia, como constituindo-se numa mesma e única pesquisa. Consultem a si próprios. Procurem encontrar em seu coração fé suficiente em seu guia muitas vezes centenário para não incorrer em negociações a respeito do que deve ser uma livre adesão filial. Se conseguirem, sua fidelidade será recompensada. Subirão a uma altura que é desconhecida tanto do solitismo orgulhoso quanto da modernidade sem base eterna. E em a especialidade completemos sem delongas o que acabamos de dizer acerca da ciência comparada, para que não se pense que sob esse pretexto estejamos forçando uma ciência enciclopédica. Quanto mais se souber, sob certas condições, tanto melhor. Mas, em verdade, as condições não podendo ser preenchidas, hoje menos do que nunca, o espírito enciclopédico é inimigo da ciência. A ciência constitui-se de profundidade mais do que de superfície. A ciência é um conhecimento pelas causas, e as causas mergulham como raízes. É sempre preciso sacrificar a extensão à penetração, pela razão de que a extensão, em si mesma, não é nada, e que a penetração, ao nos introduzir no centro dos fatos, nos fornece a substância do que se procurava numa busca sem fim. Argumentamos no sentido de uma certa extensão, porém era em prol da própria profundeza e a título de formação. Uma vez obtida a formação e assegurado o aprofundamento de suas possibilidades, é preciso pôr-se a cavar, e só a especialização permite. Ocorre frequentemente que o que é indispensável num primeiro momento se torne hostil posteriormente. A hostilidade se manifestaria aqui de inúmeras maneiras, e ela acarretaria a decadência do espírito por diversos caminhos. Em primeiro lugar, cada um tem suas capacidades, seus recursos, suas dificuldades interiores ou exteriores, e é o caso de se perguntar se seria sábio cultivar tanto aquilo para o que se foi feito quanto aquilo que fica mais ou menos fora de sua alçada. Vencer uma dificuldade é bom e é necessário, mas a vida intelectual não deve virar uma acrobacia permanente. É muito importante trabalhar num estado de alegria, logo de facilidade relativa, logo segundo suas aptidões. É preciso, seguindo num primeiro momento por diversos caminhos, descobrir-se a si mesmo e, uma vez a par de sua vocação específica, nela estabelecer-se. Em seguida, um perigo está à espreita dos espíritos que se expandem em demasia, o de se contentar com pouco. Satisfeitos com suas explorações através de tudo, eles interrompem seu esforço. Seus progressos, acelerados de início, são os de um fogo fátuo sobre a terra. Nenhuma energia se despende por muito tempo se não for estimulada pela dificuldade crescente e sustentada pelo interesse também crescente de escavações trabalhosas. Tendo o conjunto sido examinado, avaliado em suas relações e sua unidade à luz dos princípios fundamentais, torna-se urgente, se não se quiser andar sem sair do lugar, lançar-se numa tarefa específica, delimitada, proporcional às suas forças, e entregar-se a ela desde então do fundo do coração. Nossas propostas de há pouco encontram aqui sua recíproca. Dizíamos: é preciso tomar diversos caminhos para experimentar a sensação dos encontros.
é preciso abordar a terra usando de largueza para chegar a profundezas. Feito isso, se pensar exclusivamente em cavar no centro, o estreitamento aparente trará proveito ao espaço todo. O fundo do buraco mostra o céu inteiro. Assim que se sabe algo a fundo, contanto que não se seja totalmente ignorante quanto ao restante, este restante em toda a sua extensão se beneficia da viagem rumo às profundezas. Todos os abismos se parecem e todos os fundamentos se comunicam. Além disso, supondo-se que se decida a enfrentar com uma mesma e duradoura energia todos os ramos do saber, de pronto se estará diante de uma tarefa impossível. O que se fará então? Tendo pretendido ser legião, se terá esquecido de ser alguém. Visando ser gigante, fica-se diminuído enquanto homem. Cada qual, na vida, tem sua obra. Ele tem de se dedicar a ela com aplicação e coragem, e deixar para outrem o que a providência reserva para outrem. Deve manter-se distante da especialização enquanto se tratar de tornar-se um homem culto. No tocante ao herói destas páginas, um homem superior. Mas é necessário novamente apelar para a especialidade quando se tratar de ser um homem no exercício de uma função e propondo-se a ter um rendimento útil. Em outras palavras, é preciso compreender tudo, mas com o objetivo de conseguir fazer alguma coisa. E os sacrifícios necessários concluam, a partir disso, a obrigação de se decidirem, no devido tempo, pelos sacrifícios necessários. É muito doloroso ter de se dizer: ao optar por um caminho, deixo de lado mil outros. Tudo é interessante. Tudo poderia ser útil. Tudo atrai e seduz o espírito generoso, mas há a morte e há as necessidades do espírito e das coisas. Não há alternativa a não ser submeter-se e contentar-se, em lugar do que o tempo e a sabedoria lhes furtam, com o olhar de simpatia que será uma nova homenagem ao verdadeiro. Não tenham vergonha de ignorar o que os senhores poderiam conhecer tão somente pelo preço da dispersão. Tenham humildade quanto a isso, sim, pois é assim que ficam demarcados nossos limites. Porém, os limites que aceitamos são parte de nossa virtude. Uma grande dignidade resulta daí, a do homem que permanece dentro de sua lei e desempenha seu papel. Somos muito pouco, mas fazemos parte de um todo e é para nós uma honra. O que não fazemos, nós o fazemos mesmo assim. Deus o faz, nossos irmãos o fazem, e nós estamos com eles na unidade do amor. Não acreditem, pois, que tudo lhes é possível. Avaliem-se, avaliem sua tarefa. Após algum inevitável tateio, saibam limitar-se sem rigidez. Conservem, mediante leituras e, se necessário for, pequenos trabalhos, o benefício das primeiras aprendizagens, o contato com as vastidões. Porém, quanto à parte principal de seu tempo e de suas forças, concentrem-se. O semicientista não é quem só sabe metade das coisas, é aquele que só as sabe pela metade. Saibam o que decidiram saber e deem uma olhada no restante. O que não pertencer à sua vocação própria, entreguem-no a Deus que disso cuidará. Não sejam desertores de si mesmos, por ter querido substituir-se a todos. Capítulo 6. O espírito do trabalho e o fervor da pesquisa. O campo do trabalho uma vez determinado, é aconselhável definir o espírito que deverá animar o trabalhador, e trata-se em primeiro lugar, antes de qualquer meio específico de pô-lo em aplicação, de um espírito de zelo. Instruí-te com tuas dúvidas, diz Santo Tomás a seu discípulo. Um espírito ativo está constantemente em busca de alguma verdade que é para ele, naquele instante, a figuração dessa verdade integral a qual ele votou seu culto. A inteligência é igual à criança, em cujos lábios os porquê não tem fim. Um bom educador deixaria sem resposta essa inquietação tão fecunda. Não vai ele tirar proveito de uma curiosidade que desponta, como um apetite juvenil, para dar ao organismo espiritual nascente uma alimentação substancial? Nossa alma não envelhece. Ela está sempre em crescimento. Com relação à verdade, ela será sempre uma criança. Estando nós próprios encarregados de sua educação permanente, não devemos, tanto quanto possível for, deixar sem solução nenhum dos problemas que se apresentarem no decorrer de nosso trabalho, nem sem conclusão apropriada nenhuma de nossas investigações. Que o estudioso esteja, portanto, sempre à escuta da verdade.
Enquanto estiver debruçado sobre sua tarefa, o Espírito sopra em seu interior, revela-se talvez no meio externo, envia seus profetas, homens, coisas, livros, eventos. A alma atenta não deve desconsiderar nada, pois esse Espírito do verdadeiro, tal como a graça, frequentemente passa para não mais voltar. Ele próprio, aliás, já não é em si uma graça. O grande inimigo do saber é nossa indolência. É essa preguiça original que repugna o esforço, que acaba aceitando, por capricho, aqui ou ali, dar o máximo de si, mas cai novamente bem depressa no automatismo indiferente, achando que um ritmo de trabalho intenso e constante é um verdadeiro martírio. Um martírio, talvez, levando-se em conta nossa constituição. Mas esse martírio, deve-se estar preparado para ele ou renunciar ao estudo, pois o que se há de fazer sem energia varonil? Tu, ó Deus, tu vendes todos os bens aos homens pelo preço do esforço, escrevia Leonardo da Vinci em suas anotações. Ele mesmo tinha o claro na memória. O espírito é como o aeroplano que não pode se manter em altitude se não avançar com a hélice em rotação máxima. Parar é desabar. Em contrapartida, um fervor pertinaz pode nos levar para além de todos os limites previstos por nossos sonhos. As pessoas geralmente não sabem a que ponto a inteligência é plástica e receptiva a estímulos. Disse Bossuet. O espírito do homem pode descobrir até o infinito, apenas sua preguiça impõe limites à sua sabedoria e suas descobertas. O que tomamos por barreira não passa na maioria das vezes do emaranhado de nossos defeitos e de nossas negligências sensuais. Entre conceber e projetar, projetar e executar, executar e perfazer, quantas protelações, quantos tropeços. O hábito do esforço condensa essas etapas e faz com que se passe da concepção à finalização por um declive rápido. O homem de força arma à sua frente a escada de Jacó, para as subidas e descidas dos anjos que nos visitam. Certos espíritos chegam prontamente a um ponto em que o que adquiriram já os satisfaz. Como trabalharam de início, perderam a sensação de seu vazio. Não se dão conta de que estamos sempre vazios daquilo que efetivamente não temos e que, num campo de descoberta ilimitado, não é admissível que se possa jamais dizer a si mesmo: vamos parar por aqui. Se o objetivo é meramente contar ou obter vantagens, um pequeno estoque de pensamentos pode ser o bastante. Muitos agem assim, lançando mão de um biombo delicado para esconder de outrem de si próprio uma vasta ignorância. Mas uma vocação autêntica não fica satisfeita com tão pouco. Ela considera que cada ganho é um ponto de partida. Saber, procurar, saber de novo e partir novamente para procurar outra vez. É esta a vida de um homem votado ao verdadeiro, tal como acumular, independentemente do valor de sua fortuna, é o objetivo do avarento. O intelectual sincero diz a cada dia ao Deus da verdade: o zelo por tua morada me devora. É numa fase mais tardia que, mais do que nunca, convém precaver-se contra esse tipo de tentação. É conhecido o caso daqueles que são chamados de bonzos, velhos sábios que sufocam sob o peso das honrarias, que são esmagados de exigências e perdem em encenações o tempo que se dedicavam no passado às descobertas. Embora mais bem equipados, eles não produzem mais, gozam da admiração geral, e não são mais senão a sombra de si mesmos. Dizia-se do pintor Enner, no fim de sua vida: ele só pinta falsos Enner. Não subscrevo a essa opinião, mas a formulação é cruel e, para todos aqueles a quem ela pudesse se aplicar, temível. Tem de reconhecer-se que também nos jovens se nota essa senilidade prematura que, cheia de felicidade diante de um achado real ou aparente, o explora até a exaustão e desperdiça para esticar um fio quase até seu ponto de ruptura um empenho que encontraria melhor uso na fundição de um lingote ou na cunhagem de uma medalha. Um pensador autêntico aborda seu trabalho num espírito totalmente diverso. Ele é movido por um instinto de conquistador, um arrobo, um ímpeto e uma inspiração heroicos. Um herói não se imobiliza, não se limita. Um guinemer encara uma vitória como um treino para uma outra vitória. Pautando-se no modelo todo-poderoso, ele voa, faz nova investida, atinge o adversário, volta-se para outro e considera que só a morte é o fim de sua carreira. Deve-se sempre procurar, sempre se esforçar.
A natureza estimula a árvore silvestre a reflorescer, o astro a brilhar, a água a fluir, correndo o declive abaixo, contornando os obstáculos, preenchendo os vazios, sonhando com o mar que a espera lá longe, aonde ela talvez chegue. A criação em todos os seus estágios é uma aspiração contínua. O espírito, que é potencialmente todas as coisas, não pode limitar por si mesmo suas formas ideais, não mais do que as formas naturais das quais elas são o reflexo. A morte o limitará, e também sua impotência. Que pelo menos sua coragem fuja das fronteiras da preguiça. O infinito que está à nossa frente quer o infinito de nosso desejo para corrigir tanto quanto possível o desfalecimento de nossa força. A concentração. Esse espírito de zelo deve conciliar-se com uma concentração que todos os homens com pensamento profundo nos recomendam. Não há nada tão desastroso quanto a disseminação. Difundir a luz é enfraquecê-la em proporções geometricamente crescentes. Pelo contrário, concentrem-na por meio da interposição de uma lupa, e o que mal estava aquecido pela livre radiação queima no foco onde a ardência se avulta. Que seu espírito aprenda a exercer esse efeito de lupa, graças a uma atenção convergente. Que sua alma esteja toda tendida para o que se instalou em seu interior sob a forma de ideia dominante, de ideia absorvente. Ordenem os trabalhos, de modo a poderem entregar-se a eles integralmente. Que cada tarefa os envolva a fundo, como se ela fosse única. Era o segredo de Napoleão, é o de todos os grandes ativos. Os próprios gênios não foram grandes senão pela aplicação de toda a sua força no ponto em que eles tinham decidido investir-se por completo. Deve-se deixar cada coisa transcorrer por si, realizá-la no devido tempo, reunir todas as condições necessárias para esse fim, dedicar-lhe a totalidade dos recursos de que se dispõe, uma vez que ela tiver sido executada, passar tranquilamente para outra. O que se acumula assim, sem arruinar-se em agitação inútil, é inacreditável. Isso não quer dizer que não se possam ter vários trabalhos paralelos em andamento. Isso é até necessário, pois para conseguir um certo distanciamento, para avaliar-se melhor e eventualmente corrigir-se, para descansar de um esforço por meio de outro, talvez também por razões acidentais, não se pode evitar a interrupção e a troca das tarefas. Mas então o que dizemos acerca da concentração se aplica a cada atividade e a cada retomada que lhe diga respeito. No momento em que se estiver desenvolvendo essa questão específica, será preciso excluir aquela outra, estabelecer um sistema de separação estanque, levar o mais longe possível o ponto abordado e só depois proceder a uma permuta. Os vai-vens nunca levam a bons resultados. O viajante que se desloca às apalpadelas e opta sucessivamente por várias estradas fica estafado, perde o ânimo e não progride. Pelo contrário, prosseguir continuamente por um caminho e alternar retomadas enérgicas com descansos oportunos, o que se dá quando a primeira fase da atividade foi encerrada satisfatoriamente, é a maneira de produzir com rendimento máximo e ao mesmo tempo de conservar o pensamento em pleno frescor e a coragem intacta. A alma de um autêntico trabalhador, a despeito de suas preocupações múltiplas e sucessivas, deveria sempre, entre dois pensamentos fervorosos sobre o obstáculo, mostrar-se serena e nobre como a aglomeração das nuvens sobre a linha do horizonte. Acrescente-se a isso que essa lei aplicável a toda atividade fica reforçada quando se tratar de pensamento puro, em razão da unidade do verdadeiro e da importância de manter todos os seus elementos em nosso campo de visão para que a claridade possa irromper. Cada ideia, por menor que seja, é de uma riqueza infinita. Estando interligada a todas as demais, ela pode assim se regenerar incessantemente. Enquanto suas dependências esclarecedoras se descobrirem, enquanto o verdadeiro irradiar, não distraiam o olhar, não larguem o fio que os conduz através do labirinto. Semeiem o grão da reflexão fecunda e depois o da nova planta. Não se cansem nem do cultivo nem da semeadura. Um único germe vale por toda uma plantação. Todas as produções de um espírito bem constituído deveriam ser apenas desdobramentos de um pensamento único, de um sentimento da vida que procura suas formas e suas utilizações. O Sr. Bergson não o repetiu ainda recentemente. Um filósofo digno desse nome, escreve ele, não disse senão uma única coisa.
Isso é tanto mais válido quando aplicado a todas as operações de um determinado período, de um empreendimento, de uma sessão de estudo, que devem assumir uma orientação e uma concentração, obedecendo a uma rigorosa disciplina. Cavar sempre o mesmo buraco é o melhor meio de descer fundo e de tirar da terra os seus segredos. Um dos efeitos dessa condensação será o de efetuar uma escolha na massa confusa de informações que quase sempre se apresenta a nós por ocasião das primeiras pesquisas. Pouco a pouco as conexões essenciais se descobrirão, e é nisso que consiste basicamente o segredo das obras marcantes. O valor não está, em circunstância alguma, na multiplicidade. Ele se situa nas relações entre alguns elementos que dominam o caso todo, ou o ser todo, que fornecem a lei que o rege, e permitem consequentemente a seu sujeito a criação original, a obra que tem relevo e sólido alcance. Alguns fatos bem escolhidos ou algumas ideias firmes, digo firmes quanto à sua coerência e seus encadeamentos, mais do que quanto a seu teor, são material suficiente para uma produção genial. Conduzir adequadamente suas investigações e centralizar adequadamente seus trabalhos, nisso consistiu toda a arte dos grandes. É o que, seguindo seu exemplo, é preciso que cada qual, por si, tente fazer para ir até o limite máximo de si mesmo. E a submissão ao verdadeiro. Mas um outro fator é ainda mais importante, é o de nos submetermos paralelamente à disciplina do trabalho, à disciplina do verdadeiro, e esta é a condição imprescindível para ficar em contato com a verdade. Uma pronta obediência. Eis o que chama em nós a verdade. Para esse encontro solene, temos de trazer uma alma reverente. A verdade só se revela se estivermos primeiramente despojados e inteiramente determinados a que ela, e tão somente ela, nos baste. A inteligência que não se entrega está no estado de ceticismo, e o cético está mal equipado para a verdade. A descoberta é obra da simpatia. Ora, quem diz simpatia, diz domingo. Pelo pensamento nós encontramos algo, nós não o fazemos. Recusar nossa submissão à verdade é não poder encontrá-la, e não nos submetermos com antecedência é esquivar-nos do encontro com ela. Cedendo diante do verdadeiro e verbalizando para nós mesmos da melhor maneira possível, mas sem cometer a operação criminosa, prestamos um culto ao qual Deus interior e o Deus universal responderão, revelando sua unidade e estabelecendo uma ligação com nossa alma. Nisso, como em tudo, é a vontade pessoal que é a inimiga de Deus. Essa submissão pressupõe a humildade, e teríamos de lembrar aqui o que dizíamos das virtudes para o reinado da inteligência, pois as virtudes têm todas elas por base a exclusão da personalidade orgulhosa que sente repulsa pela ordem. Intelectualmente, o orgulho é o pai das aberrações e das criações factícias. A humildade é o olho que lê no livro da vida e no livro do universo. O estudo poderia se definir pelas seguintes palavras: é Deus que toma em nós consciência de sua obra. Do mesmo modo que qualquer ação, a intelecção vai de Deus a Deus como que através de nós. Deus é a causa primeira dela. Ele é seu fim último. Nessa passagem, nossa emoção transbordante pode fazer com que o ímpeto se desvie. Vamos de preferência abrir os olhos com sabedoria, para que nosso espírito inspirador veja. Nosso intelecto é globalmente uma potência passiva. É-se forte, intelectualmente, na medida em que se é receptivo. Não é que seja o caso de reagir, mas a reação vital sobre a qual nos alongaremos não deve alterar em nada o conteúdo de nossas aquisições, ela apenas as torna nossas. Uma vasta cultura, ao se instalar no espírito, cria nele novos pontos de partida e aumenta sua capacidade. Porém, sem a humildade, essa atração exercida sobre o exterior se tornará por sua vez uma fonte de mentiras. Pelo contrário, ao espírito culto e humilde, as luzes vêm de todos os lados, elas se agarram a ele como a aurora aos cumes. Além da humildade, é recomendável ao pensador uma certa passividade de atitudes adequada à natureza do espírito e à da inspiração. Conhecemos mal o funcionamento do espírito, mas sabemos que a passividade é sua lei básica. Conhecemos ainda menos as vias da inspiração, mas podemos constatar que ela faz uso em nós muito mais da inconsciência do que das iniciativas. Progredimos através das dificuldades como um cavaleiro dentro da noite.
Mais vale nos fiarmos à nossa montaria que tomar insensatamente as rédeas. Uma atividade excessivamente intencional torna a nossa inteligência menos segura e menos receptiva. Por ficarmos demasiadamente ansiosos, permanecemos centrados em nós mesmos, quando compreender é tornar-se outro e sujeitar-se a uma invasão muito positiva. Tentem pensar no objeto da ciência, não em si próprios. Assim como quando se fala, deve-se falar no espaço, não em suas próprias cavidades. Os cantores sabem do que estou falando. Aqueles que experimentaram alguma inspiração também me entenderão. É preciso olhar através do espírito, em direção às coisas, não dentro do espírito, mais ou menos esquecidos das coisas. No espírito, há aquilo por meio de que se vê, mas não aquilo que se vê. Que o meio não nos distraía do fim. O essencial é estar em êxtase, escreve o pintor de afrescos Louis Dussur, e ao mesmo tempo tentar entender como é que tudo se encadeia e se constrói. Às vezes falta o êxtase, outras vezes a construção. Mas aqui é a primeira que nos interessa. Eis o trabalho profundo. Deixar-se penetrar pela verdade, submergir-se nela mansamente, nela afogar-se, não mais pensar que se pensa, nem que se é, nem que nada no mundo é, afora a própria verdade. Tal é o bem-aventurado êxtase. Para Santo Tomás, o êxtase é filho do amor. Ele os transporta para o exterior, em direção ao objeto de seus sonhos. Amar a verdade com fervor suficiente para nela concentrar-se e assim transportar-se para dentro do universal, para dentro do que é, no âmago das verdades permanentes, é a atitude de contemplação e de produção fecunda. Está-se, então, encolhido sobre si, mas com o olho fito sobre a presa, como uma fera, e a vida interior está intensa, mas com um sentimento de longura, como se circulasse pelos astros. A sensação é de se estar simultaneamente realizado e acorrentado, livre e escravo. De se ser plenamente si mesmo entregando-se ao ser mais alto do que si mesmo. De exaltar-se perdendo-se. É o nirvana da inteligência deslumbrada e poderosa. Assim, façam o possível, se forem visitados por esse espírito, para não desanimá-lo e repeli-lo por uma forma de trabalho inteiramente artificial e exterior. Se ele estiver ausente, apressem seu retorno rogando-lhe humildemente. Sob o maravilhamento divino, terão mais a ganhar em pouco tempo do que em muito entregues apenas a seus pensamentos abstratos, pois um dia nos teus átrios, Senhor, vale mais que 1000, Salmos 84, 10. Protelem tanto quanto possível o retorno da atividade desenvolvida por vontade própria, o despertar da esposa. Que seu espírito seja a cera, não o sinete, para que a marca da verdade permaneça pura. Pratiquem o santo abandono. Obedeçam a Deus. Sejam como o poeta inspirado, como o orador que uma onda interior carrega para o alto e em quem o pensamento perdeu o peso. Por outro lado, tendo de receber também dos homens pela leitura, pelo ensino, pelos relacionamentos, apreciem esta regra de ouro inserida por Santo Tomás entre seus 16 preceitos. Não olhes de quem tu ouves as coisas, mas tudo o que se disser de bom, confia-o à tua memória. A história das ciências está repleta de resistências entre um talento e outro, entre um gênio e outro, entre uma facção e outra, entre uma capelinha e outra. Laennec discorda de Broussais, Pouchet de Pasteur. Lister tem toda a Inglaterra contra ele, Harvey toda a humanidade com mais de 40 anos. Tem-se a impressão de que a verdade é por demais luxuriante e de que é preciso conter sua proliferação. Entretanto, as leis do mundo submetem-se à matéria. Porque o espírito tem tanta dificuldade em sujeitar o espírito? Em I Coríntios, capítulo 14, está dito que se ao menor dos fiéis em oração algo for revelado, os demais devem calar-se e ouvi-lo. Ao que se segue este comentário de Santo Tomás. Ninguém, por mais sábio que seja, deve rejeitar a doutrina de um outro, por pequeno que ele seja. 24 E isto é uma referência a outro conselho paulino. Considerai, com toda a humildade, todos os outros superiores a vos. Filipenses 2, 3. É superior, naquele momento, aquele que se encontra mais perto da verdade e recebe sua luz. O que importa num pensamento não é sua proveniência, são suas dimensões.
O que é interessante no próprio gênio não é nem Aristóteles, nem Leibniz, nem Bossuet, nem Pascal, é a verdade. Quanto mais preciosa for uma ideia, menos importância tem saber de onde ela provém. Elevem-se a indiferença para com as fontes. A verdade, e só ela, tem direito, e ela tem direito onde quer que ela apareça. Da mesma forma que não se deve tornar-se vassalo de ninguém, deve-se ainda menos desprezar quem quer que seja, e se não é cabível crer em todos, não se deve tampouco recusar-se a acreditar em seja quem for, contanto que apresente suas credenciais. Aí é que está a grande liberdade, e sua recompensa é tão ampla que a avareza a arrebataria para si, se não achasse mais justificada a opção de montar guarda diante de seus cofres. Acreditamos muito facilmente deter tudo, ser capazes de tudo, e só damos ouvidos de modo muito distraído às vozes alheias. Só uns poucos privilegiados, homens ou livros, retêm nossa atenção e nos servem de inspiradores. Ora, a inspiração está por toda parte. Ó Espírito sopra no fundo dos vales tanto quanto ronda os cumes. Na mais pobre das inteligências está um reflexo da sabedoria infinita, e a profunda humildade sabe identificá-la. Como não se sentir na presença de Deus, quando um homem está a ensinar? Não é ele a própria imagem divina? Imagem às vezes deformada, mas frequentemente autêntica, e a deformação sempre é apenas parcial. Perguntar-nos qual seria o custo da retificação e em que medida o correto se mantém seria uma reação mais produtiva do que levantar os ombros ou contestar duramente. Contestar nunca leva a nada, mais vale a reflexão. Por toda parte onde o Deus da verdade deixou algo de si, temos de nos prontificar a recolher, a venerar religiosamente e utilizar com esmero. Pois nos lugares por onde passou o semeador eterno não obteremos nós uma boa colheita. E os alargamentos, enfim, para enobrecer o espírito do trabalho, é preciso acrescentar ao fervor, à concentração, à submissão, um esforço de ampliação que confere a cada estudo ou a cada produção um alcance de certa forma total. Um problema não pode permanecer encerrado em si. Ele transborda em razão de sua natureza própria, porque a inteligibilidade pela qual ele clama pertence a fontes mais elevadas que ele próprio. O que dissemos da ciência comparada nos é de grande ajuda aqui. Cada objeto de nosso estudo faz parte de um conjunto onde ele age e recebe ações, está subordinado a condições e impõe as suas. Não se pode estudá-lo separadamente. O que recebe a denominação de especialidade ou análise pode perfeitamente ser um método, mas não deve ser um espírito. O trabalhador será ludibriado por seu próprio estratagema. Isolo uma peça de um mecanismo para vê-la melhor. Mas, enquanto eu a seguro e meus olhos a observam, meu pensamento deve mantê-la em seu lugar, acompanhar seu desempenho no conjunto todo. Do contrário, estou alterando a verdade tanto no todo que ficou incompleto quanto na engrenagem que se tornou incompreensível. O verdadeiro é um. Tudo está interligado na verdade suprema única. Entre um objeto particular e Deus, há todas as leis do mundo, cuja amplidão vai aumentando a partir da norma aplicada a esse objeto até o axioma eterno. Por outro lado, o espírito do homem também é um. Sua estruturação não poderia se contentar com a mentira das especialidades, enquanto esmigalhamento do verdadeiro e do belo em frações esparsas. Por mais restrita que seja sua investigação, por exíguo o caso que estiverem examinando, é o homem todo e o universo todo que estão, na realidade, em causa. O sujeito e o objeto almejam, ambos, o universal. Estudar verdadeiramente alguma coisa é evocar gradativamente o sentimento de todas as outras e de sua solidariedade, é mesclar-se ao concerto dos seres, é unir-se ao universo e a si mesmo. Falávamos há pouco de concentração. Sabia-se, contudo, que não estávamos de modo algum tentando assim restringir o estudo. Concentrar e expandir não são, tal a sístole e a diástole, senão um mesmo e único movimento. Chamo de concentração a convergência da atenção sobre um ponto. Chamo de expansão o sentimento de que esse ponto é o centro de um vasto conjunto, ou até mesmo o centro de tudo, pois na imensa esfera o centro está por toda parte e a circunferência em parte alguma. Nossa mente tem esta dupla tendência.
Unificar os detalhes para chegar a uma síntese compreensiva. Perder no detalhe, por esquecer-se de si mesmo, a consciência da unidade. É preciso equilibrar essas duas inclinações. A primeira corresponde ao objetivo da ciência, a segunda à nossa fraqueza. Temos de isolar para uma melhor penetração, mas a seguir temos de unir para uma melhor compreensão. Logo, não coloquem, quando estiverem trabalhando, seu ponto de perspectiva baixo demais. Pensem lá do alto. Conservem a alma de um vidente ao esmiuçar um broto de verdade que desponta, e, mais justificadamente ainda, não apequenem as questões sublimes. Sintam-se em conexão com os grandes segredos, no sopro dos grandes seres. Reparem na luz filtrada aqui e ali, mas que mais à frente passa desse fiozinho tênue a uma claridade que inunda os universos e se junta à fonte pura. Corot não pinta uma árvore esquecendo o horizonte. Velázquez coloca suas meninas em pleno escurial, em plena vida. Seria mais verdadeiro ainda dizer-se em pleno ser, pois é essa sensação de mistério do ser que faz desse talento prodigioso um gênio que deixa atônita a alma ao encantar os olhos. É uma regra da arte de pintar, que se deva pensar sobretudo na parcela que não se pinta e, além disso, que esta parcela ceda seu lugar ao caráter, à abrangência global do tema, a seu prolongamento para fora da tela. O artista, acerca do mínimo detalhe, deve se encontrar num estado de devaneio universal. O escritor, o filósofo, o orador, em estado de pensamento e emoção universais. Ao colocar o dedo num ponto do mapa mundi, deve-se sentir toda a sua extensão e sua redondeza. É sempre do todo que se está falando. Fujam desses espíritos que não conseguem jamais sair da escolaridade, que são escravos do trabalho em vez de colocá-lo diante de si em plena luz. Deixar-se amarrar em fórmulas limitadas e permitir que o espírito se petrifique em estruturas livrescas é uma marca de inferioridade que contradiz claramente a vocação intelectual. Ilotas ou eternas crianças. Assim devem ser chamados esses pretensos trabalhadores, que estão fora de lugar em qualquer região mais elevada, diante de qualquer horizonte mais largo e que de bom grado reduziriam os outros à sua ortodoxia de gente primária e tacanha. A genialidade consiste em ver no trabalho aquilo que não se colocará nele, e nos livros o que eles não conseguiriam dizer. As entrelinhas de um grande texto constituem seu verdadeiro tesouro. Elas sugerem, elas levam a crer que nada é alheio aos mais profundos pensamentos do homem. Em vez de diminuí-los, de esvaziá-los, emprestem aos temas restritos o que constitui sua sólida substância, quer dizer, aquilo que não lhes pertence, mas é comum a eles e a outros, a eles e a todos, como a luz é comum às cores e a sua distribuição sobre os seres. O ideal seria estabelecer em seu espírito uma vida comum de pensamentos que se interpenetrariam e resultariam por assim dizer em uma só. Assim é em Deus. Pode-se chegar a modelo melhor para guiar de longe nossa pobre ciência? O espírito de contemplação e de oração que estivemos requerendo nos aproximaria com toda a naturalidade desse estado. Por si mesmo ele já dispõe desse fruto. Ao adotar o ponto de vista de Deus, graças ao qual cada coisa obtém sua junção suprema e toda a sua coesão, devemos sentir-nos no centro de tudo, solicitados por riquezas e possibilidades inesgotáveis. Querendo dar-se ao trabalho de refletir um pouco a respeito, constatar-se-á que a espécie de ofuscação que nos toma diante de uma verdade nova se deve a esse sentido das perspectivas indefinidas e das ligações universais. Esse único passo dado em direção ao verdadeiro é como uma excursão de luz. Vê-se um mundo sob um novo prisma. Sente-se o todo palpitante pelo contato com o fragmento reencontrado. Mais tarde, essa ideia, resgatada para aquém dos confins onde ela desempenhava um papel de precursora, poderá parecer mesquinha àquele que ela fascinava. Não evocando nada além de si mesma, ela perde a vitalidade, ela decepciona o sentimento do infinito, que é a alma de qualquer pesquisa. Os grandes homens sofreram esse ressecamento das ideias. Sua visão era grande. Eles acham seus resultados pequenos. Por isso deve-se lê-los também com um enfoque não literal, não livresco, com um espírito de superação que os remeterá de volta simplesmente a si mesmos. A letra mata. Que a leitura e o estudo sejam espírito e vida.
V. O senso do mistério. Está já claro o bastante que o senso do mistério deve perdurar, mesmo depois de nosso esforço máximo e mesmo depois que a verdade deu a impressão de ter comparecido com um sorriso. Os que pensam tudo compreender só com isso já provam que não compreenderam nada. Os que se contentam com respostas provisórias para problemas que na realidade se colocam permanentemente deturpam a resposta que lhes é dada, pois desconhecem que ela é parcial. Toda pergunta é um enigma que a natureza nos propõe, e Deus por seu intermédio. O que Deus propõe, só Deus pode resolver. As portas do infinito estão sempre abertas. O que há de mais precioso em cada coisa é o que não se expressa. Não foi Biotch que, tendo sido abordado por um colega nestes termos, "Vou fazer-lhe uma pergunta interessante", respondeu: "É inútil. Se sua pergunta é interessante, eu não tenho a resposta." Não sabemos tudo sobre nada, diz Pascal, e para compreender a fundo uma só coisa, acrescenta Claude Bernard, seria preciso compreendê-las todas. Pode-se dizer da plena verdade acerca de um assunto qualquer o que dizia de Deus Santo Agostinho: "Se entendes, então dize a ti mesmo que não é o que entendeste." Mas o espírito limitado acredita possuir o cosmo e sua riqueza. Segurando um balde com 3 litros de água reluzente, ele diz: "Vejam, capturei o oceano e os astros." Santo Tomás, no fim da vida, tomado pelo sentimento do mistério de tudo, respondia ao Frei Reginald, que o incitava a escrever: "Reginald, não me é mais possível. Tudo que escrevi não me parece nada mais do que palha." Não tenhamos a presunção de desejar que esse alto desespero venha cedo demais. Ele é uma recompensa. É o silêncio precursor do grande grito que fará vibrar a alma inteira ao ser invadida pela luz. Mas um pouco desse transtorno emocional é o melhor dos corretivos para o orgulho que cega e para as pretensões que desnorteiam. É também um estimulante para o trabalho, pois as luzes distantes nos atrairão enquanto conservarmos a esperança de alcançá-las. Pelo contrário, se achamos que tudo está dito e basta aprender, trabalhamos dentro de um círculozinho e lá nos imobilizamos. Um caráter elevado sabe que nossas luzes não passam de gradações de sombra pelas quais subimos rumo à claridade inacessível. Balbuciamos, e o enigma do mundo é perfeito. Estudar significa conferir precisão a algumas condições, estabelecer a classificação de alguns fatos. Só se estuda com grandeza ao colocar esse pouco sob os auspícios daquilo que ainda se ignora. Não equivale a colocá-lo na escuridão, pois a luz que não se vê é a que melhor sustenta os reflexos de nossa noite astral. O mistério é em todas as coisas a luz do conhecido, como a unidade é a fonte da quantidade, como a imobilidade é o segredo das corridas vertiginosas. Sentir em si o rumor de todo ser e de toda a duração, chamá-los a testemunhar, é novamente, apesar do silêncio em que ele se mantém, cercar-se das melhores garantias para a obtenção do verdadeiro. Tudo está interligado a tudo, e as claras relações dos seres mergulham nessa noite onde penetro tateando. Capítulo 7. A preparação do trabalho. A leitura e ler pouco. Trabalhar significa aprender e significa produzir. Nos dois casos torna-se obrigatória uma longa preparação. Pois produzir é um resultado, e para aprender, num assunto árduo e complexo, é preciso ter passado pelo simples e fácil. Pelos riachos, não diretamente, deve-se ir ao mar, nos diz Santo Tomás. Ora, a leitura é o meio universal de aprender, e é a preparação imediata ou distante de toda a produção. Nunca se pensa isoladamente. Pensa-se conjuntamente, em vastíssima colaboração. Trabalha-se com os trabalhadores do passado e os do presente. O mundo intelectual todo pode ser comparado, graças à leitura, a uma sala de redação ou a um escritório de negócios. Cada qual encontra nas imediações a iniciação, a ajuda, o controle, a informação, o incentivo de que precisa. Saber ler e utilizar suas leituras é, pois, para o homem de estudo, uma necessidade primordial, e quisera Deus que a inconsciência rotineira pudesse não esquecê-lo nunca. A primeira regra é esta: leiam pouco. Em 1921, em Le Temps o Tempo, Paul Soldau, que tinha, ao que dizem, de se vingar de mim por algum motivo, aferrou-se a este preceito: leiam pouco, para tentar encontrar nele um espírito de ignorantismo.
Meu leitor sabe perfeitamente se essa crítica tem algum fundamento. Paul Soldai, com toda a certeza, não ficava atrás. Não estou aconselhando a reduzir a leitura bobamente. Tudo que foi apresentado até aqui contradiria frontalmente tal interpretação. Queremos formar-nos uma mente abrangente, praticar a ciência comparada, manter à nossa frente o horizonte aberto. Isso não se dá sem muita leitura. Porém, muito e pouco se opõem, apenas se considerados dentro de um mesmo campo. Aqui é necessário muito no absoluto, pois a obra é vasta, mas pouco, com relação ao dilúvio de escritos cuja mais ínfima das especialidades basta para abarrotar as bibliotecas e as almas. O que se proscreve é a paixão de ler, a compulsão, a intoxicação por excesso de nutrição espiritual, a preguiça disfarçada que prefere o contato fácil a qualquer esforço. A paixão da leitura, da qual muitos se orgulham como de uma valiosa qualidade intelectual, é na verdade uma tara. Ela não difere em nada das demais paixões que dominam a alma, entretém nela a perturbação, nela lançavam e entrecruzam correntes confusas e esgotam-lhe as forças. Deve-se ler inteligentemente, não apaixonadamente. Deve-se ir aos livros como a dona de casa vai ao mercado, uma vez definidos os cardápios do dia em conformidade com as leis da saúde e das despesas equilibradas. O espírito da dona de casa no mercado não é o mesmo que ela terá no cinema, à noite. Não se trata de se enebriar, de se maravilhar, mas de administrar um lar e fazer com que ele viva bem. A leitura desordenada entorpece o espírito, em vez de alimentá-lo. Ela o torna progressivamente incapaz de reflexão e de concentração, e consequentemente de produção. Ela o exterioriza para dentro, se pode falar assim, e o torna escravo de suas imagens mentais, desse fluxo e refluxo de que ele se transformou no espectador febril. Tal embriaguez é um álibi. Ela desqualifica a inteligência e não lhe permite mais seguir à risca os pensamentos de outrem de entregar-se à corrente das palavras, das exposições, dos capítulos, dos tomos. As pequenas excitações permanentes provocadas dessa forma arruinam as energias, como uma vibração constante desgasta o aço. Nenhum trabalho efetivo deve ser esperado do grande ledor, depois que ele tiver forçado a vista e os miolos. Ele está, espiritualmente, em estado de cefaleia, enquanto o trabalhador sensato que mantém o autocontrole, tranquilo e leve, lê tão somente o que ele quer reter, retém tão somente o que deve ser aproveitado, organiza seu cérebro e não maltrata atolando absurdamente. Deem preferência ao ar livre, para ler no livro da natureza, respirar e relaxar. Depois de cumprida a atividade pela qual optaram, invistam na distração pela qual optaram, em lugar de se abandonarem a um automatismo que nada tem de intelectual exceto por sua matéria e que em si é tão banal quanto escorregar por uma encosta ou escalá-la à toa. Fala-se em se manter ao corrente, e sem sombra de dúvida um intelectual não pode ignorar o gênero humano, nem sobretudo se desinteressar do que se escreve no mundo de sua especialidade. Prestem atenção para que tal corrente não arraste para longe todas as suas disponibilidades de trabalho e, em vez de os levar adiante, acabe imobilizando-os. Só se progride remando por si. Nenhuma correnteza pode levá-los até onde querem chegar. Estabeleçam pessoalmente sua rota e não sigam na esteira do que for aparecendo pela frente. A restrição deve incidir principalmente sobre as leituras menos substanciais e menos sérias. Envenenarem-se com romances está fora de questão. De vez em quando, para descansar e não deixar passar algum sucesso literário, que seja. Mas trata-se de uma concessão, pois a maioria dos romances abalam e não descansam nem um pouco. Eles agitavam e desnorteiam os pensamentos. Quanto aos jornais, defendam-se contra eles com a energia que passou a ser indispensável em função da constância bem como da indiscrição de seus ataques. É preciso saber o que os jornais contêm, mas eles contêm tão pouco. E seria fácil informar-se a respeito sem se instalar em intermináveis sessões de pura preguiça. Em todo caso, há horas mais convenientes para esse correr atrás das notícias do que a hora do trabalho.
Um grande trabalhador deveria contentar-se, quer me parecer, com a síntese semanal ou bimensal da atualidade. Quanto ao resto, ficando atento ao que se diz no geral, só recorrer aos jornais diários se lhe assinalarem algum artigo notável ou um evento muito grave. Posso fazer um resumo a esse respeito dizendo: nunca leiam quando puderem recolher-se. Leiam exclusivamente, excetuando-se os momentos de relaxamento, o que estiver relacionado com o objetivo a ser atingido, e leiam pouco, para não devorar o silêncio. E escolher. Nessas primeiras observações já se inclui o princípio da escolha. Quanto discernimento, dizia Nicolé, deve-se empregar no que serve de alimento a nosso espírito e que deve ser a semeadura de nossos pensamentos. Pois o que lemos hoje com indiferença despertará quando for a ocasião e nos fornecerá, até sem que percebamos, pensamentos que serão fonte de nossa salvação ou de nossa perdição. Deus desperta os bons pensamentos para nos salvar. O diabo desperta os maus pensamentos cujas sementes ele encontra em nós. 25 Logo, é preciso escolher, o que significa duas coisas: escolher os livros e escolher nos livros. Escolher os livros. Não se fiar nas propagandas interesseiras e nos títulos tentadores. Ter conselheiros dedicados e conhecedores. Saciar a sede unicamente nas fontes. Não ter relacionamentos senão com a elite dos pensadores. O que nem sempre é viável em matéria de contatos pessoais é fácil, e deve-se tirar proveito disso, em matéria de leituras. Admirar de coração o que merece sê-lo, mas não prodigalizar sua admiração. Desprezar as obras mal feitas, que são provavelmente mal pensadas. Ler apenas em primeira mão, lá onde brilham as ideias mestras. Estas são pouco numerosas. Os livros se repetem, se diluem, ou então se contradizem, o que é uma outra maneira de se repetir. Se formos ver de perto, os achados do pensamento são raros. O fundo antigo ou, melhor dizendo, o fundo permanente é sempre o melhor. É preciso apoiar-se nele para comungar verdadeiramente com a inteligência do homem, longe das pequenas individualidades balbuciantes ou briguentas. Foi uma comerciante do mundo da moda, senhorita Bertin, quem achou esta formulação. Só é novo o que está esquecido. A maioria dos escritores não passam de editores. Já é alguma coisa, mas o autor está me chamando e vou já acudir. Assim, deverão ler sem preconceito o que se escreve de bom. Reservem para a atualidade a parte que lhe cabe. Esta parte será ainda mais ampla quando se tratar da informação, de noções positivas em evolução ou em crescimento. Os senhores querem fazer parte de seu tempo, não serão gente ultrapassada. Mas não tenha tampouco superstição pela novidade. Amem os livros eternos, que dizem as verdades eternas. Devem, em seguida, escolher nos livros, onde nem tudo tem valor equivalente. Nem por isso assumam a postura de juízes. Sejam, antes, para com seu autor, um irmão na verdade, um amigo, e um amigo inferior já que, sob certos aspectos pelo menos, o tomam por guia. O livro é um ancião. Deve-se honrá-lo, dirigir-se a ele sem orgulho, escutá-lo sem prevenção, tolerar seus defeitos, procurar o grão na palha. Mas os senhores são homens livres. Mantenham-se responsáveis. Resguardem-se o suficiente para preservar sua alma e, caso necessário, defendê-la. Os livros são as obras dos homens, diz ainda Nicolé, e a corrupção do homem intervém na maioria de suas ações, e como ela consiste em ignorância e em concupiscência, quase todos os livros ressentem-se de ambos os defeitos. 26 Filtrar, a fim de depurar, é, pois, frequentemente necessário no decorrer de uma leitura. Para tanto, temos de nos confiar a Deus e a um melhor nós mesmos, ao nós mesmos que é filho de Deus e em quem um instinto do verdadeiro, um amor pelo bem servirá de salvaguarda. Lembre-se, aliás, que em parte um livro vale o que valem os senhores e o que os senhores o fazem valer. Leibniz usava tudo. Santo Tomás subtraiu aos heréticos e aos paganizantes de sua época um sem número de pensamentos, e nenhum deles lhe causou sofrimento. Um homem inteligente encontra inteligência por toda parte, um tolo projeta em todos os muros a sombra de sua fronte estreita e inerte.
Escolham o melhor que puderem, mas empenhem-se em que tudo seja bom, amplo, atento ao verdadeiro, prudente e progressivo, porque os senhores mesmos o terão sido. E em 4 espécies de leitura. Para ser um pouco mais preciso, eu distingo 4 espécies de leitura. Lê-se para ter uma formação e ser alguém. Lê-se em vista de uma tarefa. Lê-se como treinamento para o trabalho e para o bem. Lê-se por ser uma distração. Há leituras fundamentais, leituras ocasionais, leituras de treinamento ou edificantes, leituras relaxantes. Todas essas formas de leitura têm algum proveito a tirar de nossas observações. Cada qual apresenta também exigências particulares. As leituras de fundo requerem docilidade. As leituras que aproveitam as oportunidades exigem bom domínio mental. As leituras de formação ou treino pedem empenho. As leituras para distrair-se dependem da liberdade. Quando estamos nos formando e devemos adquirir quase que tudo, não é hora para termos iniciativa. Quer se trate de uma primeira formação, quer de uma cultura geral ou ainda que se esteja abordando uma nova disciplina, um problema até então deixado de lado, deve-se acreditar nos autores consultados para esse fim muito mais do que criticá-los e acompanhá-los em sua própria caminhada mais do que utilizá-los segundo os interesses do leitor. Passar para a ação cedo demais prejudica a aquisição. É sensato submeter-se num primeiro momento. É preciso acreditar em seu mestre, diz Santo Tomás, retomando Aristóteles. Ele próprio acreditou e se saiu bem. Não se trata de modo algum de se entregar às cegas. Um espírito nobre não se acorrenta. Mas como a arte de comandar só se aprende na obediência, também assim o domínio do pensamento só se obtém pela disciplina. Uma atitude de respeito, de confiança, de fé provisória, enquanto não se tiver em mãos todas as normas para proceder ao julgamento, é uma necessidade tão evidente que só os pedantes e os presunçosos se furtam a ela. Ninguém é infalível, mas o aluno é ainda bem menos que o mestre. Se ele recusar a submissão, para cada vez que ele estiver com a razão, outras 20 a verdade lhe escapará, pois ele terá sido vítima das aparências. Pelo contrário, a confiança e uma passividade relativa, por conferir ao mestre algo daquilo que é devido à verdade, são proveitosas para esta última e no final permitem que se usem até mesmo as falhas e até mesmo as ilusões do doutor. Só se sabe o que falta num homem suputando sua riqueza. Anteriormente, é de se esperar a sensatez elementar de escolher com extremo cuidado os mentores em quem teremos de confiar. A escolha de um pai intelectual é sempre coisa séria. Aconselhamos Santo Tomás para as doutrinas superiores. Não se pode trancar-se nelas. Porém 3 ou 4 autores que se conhecerá a fundo para a cultura geral, mais 3 ou 4 para a especialidade e por volta da mesma quantidade para cada problema que se apresentar, é o que basta. Recorrer-se-á a outras fontes para informar-se, não para formar-se, e a atitude de espírito não será mais a mesma. Ela chegará até a ser o inverso sob certos aspectos, pois aquele que se informa, que quer utilizar, não se encontra mais no estado de pura receptividade. Ele já tem uma opinião própria, um plano. A obra consultada se torna sua serviçal. Uma dose de submissão continua sendo exigida, mas ela então diz respeito ao verdadeiro mais do que ao escritor, e se porventura estiver dirigida a este último, ela põe nele uma fé que pode poupar as conclusões a que ele chegar, mesmo não seguindo ao encalço dele durante a caminhada. Essas questões de atitude têm muita importância, porque consultar com o comportamento que se tem para estudar é perda de tempo, e estudar num estado de espírito de consulta é tomar a si mesmo por mestre exclusivo e perder o benefício de uma formação que lhes era oferecida por um iniciador. Aquele que lê com vistas a um trabalho está com o espírito dominado pelo que ele tenciona fazer. Ele não mergulha na correnteza, ele enche seu cantil. Ele fica na margem, conserva sua liberdade de movimentos, reforça a cada empréstimo tomado a outro sua própria ideia em vez de afogá-la nas ideias alheias, e sai de sua leitura enriquecido, não expoliado, o que ocorreria se a fascinação da leitura prejudicasse a determinação de fazê-la em razão de sua serventia. Quanto às leituras para treinamento, a escolha, além de nossas regras gerais, deve se basear na experiência de cada um.
O que deu certo para os senhores uma vez provavelmente dará certo novamente. Uma influência pode se desgastar com o passar do tempo, porém de início ela fica reforçada. O hábito a acentua. Uma penetração mais atenta aclimata em nós. A associação das ideias e dos sentimentos liga a determinada página estados de ânimo que ressurgem com ela. Ter assim nos momentos de depressão intelectual ou espiritual seus autores prediletos, suas páginas estimulantes, tê-los à mão, sempre prontos para inocular-lhes uma nova seiva, é um recurso de imenso valor. Conheço pessoas a quem a peroração da oração fúnebre ao grande Condide é o novo impulso por anos a fio, toda vez que sua inspiração esmorecia. Outros, na parte espiritual, não resistem a um mistério de Jesus de Pascal, a uma oração de Santo Tomás, a tal ou tal capítulo da imitação ou a esta ou aquela parábola. Que cada um se observe, registre os bons resultados, conserve perto de si seus remédios para as doenças da alma e não receia ter de recorrer sempre, até a exaustão, ao mesmo cordial ou ao mesmo antídoto. No caso de ser a distração o objetivo, a importância da escolha parece bem menor. O que ela de fato é, relativamente. Mas não pensem que se distrai com isto ou aquilo é indiferente, quando a meta é retornar nas melhores condições possíveis ao que constitui sua razão de ser. Determinadas leituras não os relaxam suficientemente. Outras os relaxam demais, em detrimento do recolhimento que deve seguir-se a elas. Outras ainda podem desviá-los, no sentido etimológico do termo, isto é, empurrá-los para fora de seus caminhos. Conheço alguém que descansava de um trabalho árduo com a história da filosofia grega, diz ler. Era uma distração, mas insuficiente. Outros leem histórias apimentadas ou fantásticas que os dispersam. Outros mais se entregam a tentações que os desestimulam do trabalho e prejudicam-lhes a alma. Tudo isso é ruim. Se os livros são serviçais, como os objetos de uso corrente em nossas vidas, os que mais devem subordinar-se são os que desempenham funções meramente acessórias. Evitem sacrificar-se por seu leque. Muitos pensadores encontraram regularmente alívio e prazer em narrativas de viagem e de explorações, na poesia, na crítica de arte, na leitura de comédias em casa, nas memórias. Cada um tem seus gostos e o gosto é neste caso o principal. Uma única coisa, segundo Santo Tomás, traz um repouso efetivo: a alegria. Tentar distrair-se no tédio seria um logro. Leiam o que lhes agrada, o que não os entusiasma demais, o que não lhes é prejudicial de nenhum modo, e, já que, mesmo distraindo-se, continuam sendo consagrados, tenham a inteligência de ler, em igualdade de utilidade para o descanso, o que virá a ser-lhes útil de alguma outra maneira, ajudando-os a se tornarem completos, a enriquecerem o espírito, a serem homens. O contato com os gênios. Quero falar em especial, por atribuir a esse ponto uma extrema importância no que diz respeito à maneira de conduzir o espírito e a vida, do proveito a tirar dos grandes homens. O contato com os gênios é uma das graças de escolha que Deus concede aos pensadores modestos. Nós deveríamos preparar-nos para isso como devemos fazê-lo para a oração segundo a Escritura, como nos recolhemos e nos colocamos numa postura de respeito ao abordar um personagem importante ou um santo. Pensamos pouco demais no privilégio dessa solidariedade que multiplica a alegria e a utilidade de viver, que amplia o mundo e torna nossa estada nele mais nobre e mais cara, que renova para cada um a glória de ser homem, de ter o espírito aberto aos mesmos horizontes que os grandes seres, de viver alto e de fundar com seus iguais, com seus inspiradores, uma sociedade em Deus. Depois dos gênios, segue-se imediatamente aqueles que sabem reconhecer o valor dos gênios, dizia Therese Brunswick, referindo-se a Beethoven. Lembrar de quando em quando a nós mesmos o nome dos que brilham com especial esplendor no firmamento da inteligência é percorrer nossos títulos de nobreza, e esse orgulho tem a beleza e a eficácia de um orgulho de filho para com um pai ilustre ou uma grande linhagem. Se forem literatos, os senhores, será que não apreciam o benefício de terem atrás de si Homero, Sófocles, Virgílio, Dante, Shakespeare, Corneille, Racine, La Fontaine, Pascal?
Se forem filósofos, será que abririam mão de Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Kant, Maine de Biran, Bergson? Sendo cientistas, então não saberiam o que devem a Arquimedes, Euclides, Aristóteles novamente, Galileu, Kepler, Lavoisier, Darwin, Claude Bernard, Pasteur. Enquanto homens religiosos, pensem no empobrecimento de todas as almas se elas não tivessem tido, depois de São Paulo, Santo Agostinho, São Bernardo, São Boaventura, o autor de A Imitação, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa, Bossuet, São Francisco de Sales, Neumann. A comunhão dos santos é a base que sustenta a vida mística. O banquete dos sábios, eternizado por nosso culto e nossa assiduidade, é o reconforto da vida intelectual. Cultivar a faculdade da admiração, que resulta numa convivência constante com os pensadores ilustres, é um meio não de se equiparar ao que se está honrando, mas de se equiparar a si mesmo, e eis aí, insisto nesse ponto, o objetivo a considerar e a procurar atingir. O contato com os gênios nos proporciona o benefício imediato da elevação. Por si só, sua superioridade nos gratifica antes mesmo que consigam nos ensinar alguma coisa. Eles nos dão o tom. Eles nos habituam ao ar das alturas. Nós nos movíamos numa região baixa. Eles nos levam de volta, de uma tacada, à atmosfera deles. Nesse mundo de altos pensamentos, a face da verdade parece desvelar-se. A beleza brilha. O fato de que estejamos seguindo e compreendendo esses videntes leva a crer que somos afinal de contas da mesma raça, que a alma universal está em nós, a alma das almas, o espírito ao qual bastaria que nos adaptássemos para romper em discursos divinos, já que, na origem de toda a inspiração, sempre profética, há Deus, o primeiro autor de tudo o que se escreve. V. H. Hugo. Quando o gênio fala, temos a impressão espontânea de que ele é simples. Ele expressa o homem, e seu eco se dá a ouvir dentro de nós. Quando ele se cala, não seremos capazes de continuar no mesmo estilo e levar a termo a frase que ele encurtou. Ai de nós! Não. Assim que ele nos deixa, voltamos a cair na impotência de origem, balbuciamos. Porém sabemos agora que a verdadeira palavra existe e nosso gaguejar já adquiriu um novo sotaque. Escutem certos prelúdios de Bach. Eles lhes dizem pouca coisa. Um motivo curto que volta, variações insistentes, com um relevo tão pouco acentuado quanto o de uma medalha de roti. Mas que nível de inspiração! Até que mundo desconhecido não somos transportados. Lá permanecer e lá movimentar-se livremente por si seria um sonho e tanto. Na pior das hipóteses, sempre poderemos voltar lá pela lembrança, e que proveito trará essa possibilidade de ascensão que nos afasta das futilidades, nos afina e nos ajuda a julgar adequadamente os fogos de artifício pueris em que consistem quase sempre as festas do espírito. Quando, em seguida, o gênio nos oferece temas, nos fornece verdades, explora para nós as regiões misteriosas e às vezes, como um Santo Tomás de Aquino ou um Goethe, nos mostra, concentrados numa só pessoa, séculos de cultura, quanto não lhe devemos nós. O espírito humano não pode ir muito longe, escreveu Rodin, a não ser com esta condição: que o pensamento do indivíduo se acrescente paciente e silenciosamente ao pensamento das gerações. Logo, o grande pensador que, sozinho, nos resume gerações inteiras nos permite ir longe com sua ajuda. Ele nos dá direito sobre territórios que ele conquistou e desbastou, que ele semeou e cultivou. Quando é a hora da colheita, ele nos avisa. A sociedade das inteligências é sempre de pequeno porte. A leitura a expande. Deitamos sobre a página genial um olhar implorante que não fica decepcionado. Correm a nosso socorro. Abrem-nos caminhos. Tranquilizam-nos. Iniciam-nos. O trabalho de Deus nos espíritos raros é contabilizado em nosso benefício tanto quanto no deles. Crescemos através deles. Somos enriquecidos deles. O gigante carrega o anão e o parente idoso oferece uma herança. Então, não aproveitaríamos esse acréscimo? Podemos aproveitá-lo. Atenção e fidelidade são as únicas existências. O gênio renova tudo para nós.
É o dom por excelência desse vidente apresentar ao pensamento sob um enfoque desconhecido, no cerne de um sistema de relações que por assim dizer a recria, a realidade que aí estava, óbvia, e que não víamos. Todo o infinito do pensamento está por trás de cada fato. Mas ficamos esperando que a perspectiva se evidencie. Só o gênio se adianta, afasta os véus e nos diz: vem. A ciência consiste em ver por dentro. O gênio vê por dentro. Ele frequenta o íntimo dos seres e, graças a ele, o próprio ser nos fala, em vez de nossos fracos e duvidosos ecos. O gênio simplifica. A maioria das grandes descobertas são súbitas e fulgurantes concentrações. As grandes máximas são múltiplas experiências condensadas. O traço sublime, na pintura, na música, na arquitetura, na poesia, é um jorro que contém e une valores até então disseminados e indecisos. Um grande homem, por refletir a humanidade comum, reduz ao essencial as aquisições desta, como Leonardo da Vinci sintetizava no único momento as expressões cambiantes do modelo. A linha egípcia aplicada a tudo é a genialidade, e sua rica simplicidade constitui nosso Fausto. O gênio nos estimula e nos deixa confiantes. A emoção que ele desencadeia é o assinalador das iniciativas fervorosas, o revelador das vocações e o remédio para as inquietações da timidez. Uma impressão de sublimidade fica em nossa alma como um nascer do sol. A sabedoria experimentada em seus heróis nos faz, também a nós, gestos secretos de incitação, e que felicidade poder dizer consigo mesmo: ela está em mim também. Talvez não seja verdade que os grandes homens espelhem somente seu século, mas é verdade que eles espelham a humanidade, e qualquer membro desta humanidade tem assim sua cota de glória. Por mais que os pensadores maledicentes se empenhem, eles estarão errados diante do gênero humano em função da existência dos gênios, tanto quanto os judeus diante de Jesus quando diziam: de Nazaré pode vir algo bom. Sim, algo de bom pode sair desse pobre mundo, já que um Platão provém dele. Um grande homem não seria nada se ele não fosse, por seus recursos e pelo emprego que deles faz, um filho do homem. Ora, o tronco que o sustenta não está enfraquecido. Aqueles que recebem a mesma seiva podem sempre ter a esperança de crescer e dar, por sua vez, flores imortais. Nem mesmo os erros, nos grandes, deixam de poder contribuir com o benefício que esperamos de nosso relacionamento com eles. Temos de saber nos defender contra eles. Sua força pode eventualmente perder o rumo. Quase todos têm suas sombras, como uma máscara em alto relevo, quer exagerando um ponto de vista, quer deixando-se arrastar por algum outro ímpeto, ei-los longe da retidão. Entretanto, não há um só que, apesar de suas aberrações, não conduza um espírito judicioso a tocar os fundamentos eternos da ciência e os segredos da vida. Seus erros não são erros vulgares, são excessos. A profundidade e a acuidade de visão não estão ausentes. Seguindo-os com cautela, pode-se estar certo de ir longe e de proteger-se de seus passos em falso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, diz o apóstolo. Para os que optaram pela verdade, tudo pode ser útil. Tendo formado nosso espírito em boa escola, conservando bem ajustados e bem firmes os quadros de referência de nossos pensamentos, podemos esperar crescer junto dos erros geniais. Nesse perigo, desde que não fiquemos imprudentemente expostos, há novamente uma graça. Uma nova esfera nos é revelada. Uma face do mundo nos é mostrada, talvez com exclusividade excessiva, mas de maneira poderosa. O ânimo conferido a nosso espírito e pertencerá definitivamente. Os aprofundamentos exigidos pela própria atitude de resistir nos fortalecem. Estaremos mais bem formados, mais bem resguardados por ter corrido esses sublimes riscos sem a eles sucumbir. Santo Tomás, em quem me inspiro aqui, conclui partindo dessas observações que devemos nossa gratidão até mesmo àqueles que, desse modo, nos expuseram a tentações, se pela oportunidade que nos deram e as circunstâncias que provocaram conseguimos progredir em alguma coisa. Diretamente, somos devedores apenas ao verdadeiro. Contudo, indiretamente, devemos àqueles que erram a dose suplementar de formação fornecida a nós, graças a eles, pela providência.
27 Avaliem o quanto a Igreja deve às heresias e a filosofia a seus grandes litígios. Se não tivesse havido Ario, Eutiques, Nestório, Pelágio, Lutero, o dogma católico não teria sido constituído. Se Kant não tivesse abalado os fundamentos do conhecimento humano, a criteriologia seria ainda uma criança, e se Renan não tivesse escrito a história das origens cristãs, o clero católico estaria bem longe da formação histórica e exegética que ele detém. O que é verdadeiro coletivamente é verdadeiro individualmente. Deve-se aprender a pensar,